Damos as cordiais boas-vindas a cada um de vocês e estamos gratos por despenderem do vosso tempo para juntos podermos estudar a palavra do nosso grandioso Deus eterno. Queremos dar-vos as boas-vindas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e enviar-vos também saudações a cada um de vós que neste momento estão a acompanhar-nos e também para os nossos irmãos que posteriormente estarão a escutar este tema. Este é o nosso quarto tema da série A Reforma para a Saúde. E se porventura não assistiu às 3 anteriores apresentações desta série, deixamos aqui os links que gravámos do vídeos sobre os 3 temas anteriores. O nosso estudo de hoje tem por título A Reforma para a Saúde no Movimento Adventista. E hoje iremos estudar a primeira parte deste tema, que terá 2 partes. Como é que nós, como povo escolhido, como povo remanescente do grande Deus Todo-Poderoso, nos trouxe Ele esta preciosa mensagem de salvação? Como temos estado a constatar ao longo desta série da Reforma para a Saúde, temos estado a abordar o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Começámos no início com o Jardim do Éden e fomos avançando na Palavra de Deus com os testemunhos e no nosso último estudo ficámos no regime alimentar na história bíblica e chegámos até ao tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve nesta terra. Neste estudo de hoje estaremos a abordar mais especificamente o nosso tempo atual, mais propriamente desde 1844 para a frente. Como é que nós, remanescentes, nos chegou esta mensagem? Devemos recordar as nossas origens para sabermos, como povo de Deus, como remanescente fiel e verdadeiro, e como remanescente que não seguimos as correntes do mundo, mas seguimos um está escrito com a palavra inspirada de Deus. Já vimos nos temas anteriores que o Jardim do Éden, Deus no Jardim do Éden, aliás, deixou o seu regime alimentar tanto para Adão como para Eva. Contudo, nós vimos que Eva decidiu escolher a sua própria dieta, o seu próprio regime alimentar. E constatamos que desde o princípio Deus permitiu comer certas coisas e proibiu comer determinados artigos. Estas mesmas proibições, como também estas mesmas permissões, continuaram em vigor mesmo depois deles terem sido expulsos do Jardim do Éden. Também estudámos que depois de Adão e Eva terem sido expulsos do Éden, Deus, através do regime alimentar que lhes deu, lhes acrescentou as verduras. Contudo, também observámos que depois deste casal ter sido expulso do Éden e até antes do dilúvio, houve outro grupo que, tal como Eva no Jardim do Éden, decidiu estabelecer o seu próprio regime alimentar. Isto verificámos nos nossos estudos anteriores, que os antediluvianos decidiram acrescentar ao seu regime alimentar artigos animais que Deus não tinha permitido que comessem nessa altura. Também vimos como Noé era completamente vegetariano, tal como todos os seus antepassados. Essa linha de justos que a Bíblia nos fala. Eles eram completamente vegetarianos. Depois do dilúvio, nós observamos que Deus permitiu a Noé comer determinados animais. E isso foi devido a que toda a terra tinha sido destruída e somente havia uns animais dentro da arca. Noé estava consciente acerca das carnes limpas e das carnes impuras. Posteriormente, fomos avançando quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito e Deus lhe dá o regime alimentar vegetariano novamente com o maná. Depois vimos como o povo, ao entrar na terra de Canaã, murmurava sobre a carne e Deus lhe concedeu novamente comer os animais limpos. E assim se chega na história bíblica até aos tempos de Jesus. E durante todo este tempo em que Deus permitiu ao seu povo comer determinados alimentos animais, existiam certos requisitos e normas para o povo cumprir. Vamos recordar esses requisitos. O animal tinha que ser da classe dos animais limpos, tal como se encontra em Levítico capítulo 11. Tinha que ser completamente sangrado, ou seja, a carne tinha que estar sem sangue e a gordura também não poderia ser comida. A forma dos animais serem abatidos também teria que ser com o mínimo de sofrimento para o animal. A carne só poderia ser comida após o sacrifício
e até ao segundo dia. Lemos em Levítico capítulo 7 que a partir do terceiro dia essa carne aos olhos de Deus era considerada uma abominação. Vimos também no nosso último estudo a razão porque é que o nosso Senhor Jesus Cristo, no seu tempo, comeu animais limpos, mas comeu-os de acordo com estas restrições que Deus havia estabelecido. E observamos de como ao longo de toda a história bíblica Deus permitiu comer certas coisas, como também proibiu comer certas coisas. Hoje vamos saber como é que no movimento adventista nos chegou a reforma para a saúde. E como temos vindo a observar, temos procurado abordar estes temas para com aqueles que não os conhecem e também para com aqueles que estão a batalhar, ou seja, estão no vale da decisão para obedecerem ou não a estas leis de saúde. Observamos que existe um certo grupo que podemos chamar de multidão mista dentro do Adventismo que finalmente rejeitará por completo esta mensagem da reforma para a saúde. E vão rejeitá-la porquê? Porque é maior o eu que habita dentro deles do que escolherem a palavra de Deus. Enquanto que existe um grupo que não conhece esta mensagem, mas que quando a conhecer a vão aceitar. Outro grupo que está a lutar para aceitar a 100% estas mensagens. É por isso que vamos centralizar-nos no tema essencial desta mensagem. Temos aqui neste slide o cabeçalho da Advent Review and Sabbath Herald, de 7 de agosto de 1866, e temos também as fotos de duas personagens que no movimento adventista são muito conhecidos. O que está na parte de cima é o pastor Joseph Harvey Waggoner. Ele escreveu este artigo que vamos fazer, que faz parte aqui desta revista. E ele era o pai do conhecido pastor Elliot Joseph Waggoner, que está na parte de baixo. E então o artigo diz-nos o seguinte: como meras verdades fisiológicas e higiênicas, elas podem ser estudadas por alguns e por outros, postas de lado como de pouca importância, mas quando colocadas no mesmo nível que as grandes verdades da mensagem do terceiro anjo, pela sanção e autoridade do Espírito de Deus, de tal forma declaradas como sendo o meio pelo qual um povo fraco talvez se tornasse forte para vencer. E vejamos agora a seguinte frase que é muito parecida com aquela que temos vindo a estudar do pastor Alonso Traver Jones sobre o principal foco da mensagem da reforma pró-saúde. E os nossos corpos doentes, purificados e aptos para a transladação, então vem a nós como parte essencial da verdade presente, a ser recebida com a bênção de Deus ou rejeitada por nossa conta e risco. Então podemos observar que estes pioneiros, da mesma forma, desde o início, quando estava a receber o braço direito da mensagem do terceiro anjo, eles tinham a firme consciência que o único propósito pelo qual Deus deu esta mensagem é para preparar um povo para que esteja preparado para a transladação do céu. Devemos realçar que quando eles receberam esta mensagem da reforma pró-saúde, vamos ver que quando iam às Sagradas Escrituras e liam versículos tais como este que vamos ver agora, eles, através do Espírito Santo, encontravam outro sentido às palavras escritas pelos profetas de Deus. Quando eles liam, por exemplo, em 3 de João, no capítulo 2, que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai a tua alma. Quando os pioneiros adventistas receberam esta mensagem do braço direito do terceiro anjo e eles liam estes textos bíblicos, eles viam nestas passagens bíblicas uma mensagem diretamente do céu e as observavam de uma forma completamente diferente de como antes as tinham entendido. Quando eles liam, por exemplo, Êxodo capítulo 23 e o versículo 25 que nos diz: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Quando eles liam estes versículos inspirados por Deus, eles já não os compreendiam como anteriormente, mas agora tinham uma dimensão completamente diferente,
onde Deus, por intermédio destes textos que são poderosíssimos, lhes estava a falar para cuidarem do corpo, para que nesse corpo fosse implantado o regime pró-saúde. Por exemplo, em Êxodo capítulo 15 e no versículo 26, encontramos esta bela promessa onde a Bíblia nos diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Por isso é que quando chegou esta preciosíssima mensagem, que é o braço direito de Jesus, que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, podemos nós notar que os pioneiros já liam estas passagens de uma forma espiritual. De seguida vamos observar da mesma forma em 1 Coríntios capítulo 3 e nos versículos 16 e 17, que nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Por isso, quando eles liam estes preciosíssimos textos da Palavra de Deus, agora eles necessitavam de fazer algo com esta mensagem. Como já tínhamos lido na Advent Review and Sabbath Herald de 1866, eles podiam receber esta mensagem, ou podiam também rejeitá-la. Devemos recordar que Deus estava separando um povo de todas as outras denominações que tinham estado envolvidas nesse grande clamor de 1844, quando de todas as religiões se uniram para esperar a vinda de Jesus. Quando, na realidade, o que estava a começar era a purificação do santuário, onde o nosso Senhor Jesus Cristo estaria a passar do lugar santo para o lugar santíssimo. E uma dessas grandes verdades, depois de eles terem sido tomados de diferentes igrejas e Deus os ter separado, fez um remanescente de todas estas grandes multidões e veio a dar-lhes uma mensagem. Eles viram que Deus lhes estava a pedir isto. Em Romanos capítulo 12 e no versículo 1 é-nos dito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eles estavam a esquadrinhar as Escrituras e Deus estava a enviar-lhes uma mensagem de salvação. Por isso a Igreja teve que fazer algo. A Igreja teve que receber esta mensagem ou então estaria a rejeitá-la. E ficou então estabelecido que esta mensagem do terceiro anjo, juntamente com o braço direito, iria fazer de corpos doentes a corpos purificados e aptos para a transladação ao céu. E foi-lhes mandada a advertência de que era a verdade presente para o seu tempo e que essa verdade presente ia ser recebida por alguns como uma bênção de Deus, enquanto que por outros iria ser rejeitada. Por isso é que esta mensagem, que é o braço direito do terceiro anjo, que lhe foi dado um nome, e esse nome foi o de Reforma para a Saúde. Nós sabemos que já no ano de 1517, Deus levantou um grande homem, e esse homem chamava-se Martinho Lutero. Martinho Lutero trouxe uma reforma no cristianismo. Trouxe uma grande reforma do justo viver pela fé, tal como nos diz Romanos. Essa mensagem de justificação pela fé, que é conhecida por esse movimento, que ele começou como um movimento de reforma. Pois, de igual maneira, o braço direito da mensagem do terceiro anjo é conhecido como a mensagem da reforma pró-saúde. Vamos ver, de acordo com o Espírito de Profecia, o que é que significa uma reforma. Esta passagem vem na Advent Review and Sabbath Herald, ou também conhecida como Review and Herald, de 25 de fevereiro de 1902. Mas encontra-se também nos livros de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 128, e em Eventos Finais, página 189. Vejamos o que nos diz este texto inspirado. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Vamos então agora ver o que significa reavivamento.
Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. E o que é que significa reforma? Vamos agora ver então o que significa reforma. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar uma obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se. Então, quando observamos esta passagem, entendemos que a mensagem da reforma para a saúde tem que ser uma mudança de uma reorganização de ideias, de teorias, de hábitos e práticas. Por isso estamos sempre a realçar em cada um destes temas que nós estamos estado a pregar que existem alguns que vão praticar a reforma para a saúde, mas se essa reforma, ao ser praticada, não efetua as mudanças e as práticas e as teorias na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, essa forma de reforma para a saúde que se está a praticar para nada serve. Porque a reforma para a saúde, a mensagem central é preparar um povo para a transladação ao céu. Uma mensagem de caráter nas nossas vidas. Por isso, uma reforma sem uma mudança de caráter que se manifesta nas nossas vidas, essa reforma não serve. Enquanto que a verdadeira reforma para a saúde vai converter a pessoa à imagem e semelhança de Deus, esta é a verdadeira reforma que nós nos incumbe estudar e que nos temos por objetivo beneficiar com ela. E esta reforma vai acompanhada, como já tínhamos lido, de um reavivamento, ou seja, de uma morte para o eu e um ressurgimento para uma vida espiritual. Por isso é que ela se chama de reforma para a saúde. Por isso já nos dizia Alonso Treveri Jones no Boletim da Conferência Geral de 1893, no número 4, o seguinte: a grande obra que Deus pretende que a reforma de saúde faça é preparar seu povo para a transladação. E aqui novamente, e até agora, todos estes homens dirigidos por Deus estão em comum acordo, estão numa mesma direção, têm o mesmo pensamento e têm o mesmo querer. Assim vai estar o remanescente de Deus. Vão ter o mesmo pensamento, a mesma direção e o mesmo querer. Agora vamos ver que a mensageira do Senhor, quando lhe foi dada esta mensagem, ela também teve dificuldades para firmar a reforma para a saúde no seu lar. Este testemunho pessoal está escrito no livro Spalding and Magan Collection. Neste livro, nas páginas 38 a 45, existe uma carta que ela escreveu no dia 30 de agosto de 1896, de Sunnyside, Corambong, Nova Gales do Sul, mais propriamente na Austrália. E quando nós lemos este testemunho pessoal dela, vamos constatar que chegou um tempo em que a mensageira do Senhor não estava firme no seu próprio lar em relação à reforma de saúde, pois ela ainda estava a ser condescendente com alguns que se sentavam com ela à mesa e ela lhes servia carne para satisfazer os seus gostos pervertidos. Chegou a um ponto em que Deus teve que mandar-lhe uma pedra para que lhe falasse. Estamos a falar do versículo que diz que se nós não falarmos, as próprias pedras falarão, pois Deus utilizou uma pedra para que falasse. E vejamos o testemunho de como ela, ao escutar esta súplica, decidiu não condescender mais com pessoas que na sua mesa de refeição queriam continuar a comer carne. E o que aqui vamos ver é o testemunho do Espírito de Profecia. E isto está escrito, como já vimos, no livro Spalding and Magan Collection. E vamos então ver aqui a página 38 e o 4º parágrafo. Porém, quando o egoísmo de tirar vidas de animais para satisfazer um apetite pervertido me foi apresentado por uma mulher católica ajoelhada aos meus pés, uma mulher católica, ou seja, uma pedra teve que falar à profetisa
E vejam como ela sentiu quando esta pedra lhe falou. Senti-me envergonhada e angustiada. Vi-o sob uma nova luz e disse: não vou continuar a patrocinar o açougueiro. Não quero ter a carne dos cadáveres na minha mesa. Este é o testemunho pessoal da mensageira do Senhor. E vemos como Deus é misericordioso, que utiliza, se necessário, as próprias pedras para trazermos a mensagem e fazer-nos ver o nosso grave erro, o nosso gravíssimo erro, e assim podermos tomarmos uma decisão. Pois esta mulher católica ajoelhou-se aos pés da irmã White, e disse-lhe: como é possível que nós que somos cristãos, que esperamos a volta de Jesus, estejamos por nosso próprio egoísmo a tirar a vida de animais para satisfazermos os nossos apetites pervertidos? E nesta carta, a irmã White sentiu-se envergonhada e angustiada. Estamos a dar-nos conta, meus irmãos, de como uma pedra, no sentido figurado, está a falar para alguém que tem muito mais luz. E assim existem muitos na atualidade. Pedras a falar a um povo. Todo o contexto desta carta não nos está a afirmar que a irmã White, nesta data em que esta mulher católica lhe apresentou que o apetite pervertido fazia para tirar a vida de animais, ainda a irmã White estivesse a comer carne. Não, não é isso que está aqui a dizer. Pelo contexto, que nós tivemos o cuidado de ler a carta na sua íntegra, vemos que o principal problema era que a irmã White era condescendente em colocar na sua mesa carne para alguns que ainda não estavam convertidos em relação à reforma pró-saúde. E achavam eles que sem o consumo de carne isso os enfraquecia. Graças a Deus que a mensageira do Senhor tomou a sua devida posição. E a sua posição foi clara e definida por o que aqui nos é dito. Não vou continuar a patrocinar o açougueiro. Não quero ter a carne dos cadáveres na minha mesa. Esta passagem tem muito que dizer. Já não está aqui a dizer qual é a reforma pró-saúde para o nosso tempo? Não foi somente a Ellen White que gostou de guardar a reforma pró-saúde, mas também, por exemplo, a este outro pioneiro. Estamos a falar do pastor John Norton Logborog, pioneiro adventista. E ele dizia o seguinte na história da sua vida pessoal. Ele escreveu-nos então o seguinte: eu era um grande amante da carne animal como alimento. Queria bacon frito ao pequeno almoço, carne cozida ao almoço, fatias fritas de presunto ou carne de vaca para o jantar. Um dos meus petiscos favoritos era pão bem encharcado em molho de carne de porco. Ou seja, estes homens que no início estavam a levantar este remanescente, eles tiveram que tomar uma decisão em relação à mensagem da reforma pró-saúde. E tal como eles que não conheciam esta mensagem, existem muitos na atualidade que não conhecem também. E é por amor a esses que nós estamos agora a partilhar estas mensagens. Por amor àqueles que estão no vale da decisão em relação a esta mensagem do braço direito do nosso Senhor Jesus Cristo. O braço direito da mensagem do terceiro anjo. Alguns creem que esta mensagem da reforma pró-saúde nos chegou no ano de 1863. Mas isto não corresponde completamente à verdade. Quando nós vamos à história do movimento adventista, esse movimento histórico pioneiro, vamos encontrar que a mensageira do Senhor recebeu parte de Deus 4 visões sobre a saúde. A primeira visão ela recebeu-a em 1848. A segunda visão recebeu-a em 1854. A terceira visão recebeu-a em 1863 e a quarta visão recebeu-a em 1865. Aqui podemos então observar que houveram 4 visões específicas sobre a reforma pró-saúde. Foi assim que nos chegou por intermédio da profetisa, a qual Deus escolheu para que um povo fosse preparado e apto para ser transladado ao céu. Vamos começar agora com a primeira visão. E vamos nós constatar na história da nossa denominação que a primeira visão estava diretamente relacionada com o uso do tabaco, estava relacionada também com o café e estava ainda relacionada com o chá preto,
e também com o chamate. Ela escreveu acerca desta mesma visão em 1851, quando um homem lhe perguntava se tinha visto em revisão que era errado usar tabaco. E vejam o que ela respondeu no dia 14 de dezembro de 1851, com base na visão de 1848. Ela escreveu então o seguinte, inspirada por Deus: Eu vi em visão que o tabaco era uma erva daninha imunda e que devia ser posto de lado ou abandonado. Disse o meu anjo acompanhante: se é um ídolo, está na altura de ser deixado, e a menos que seja abandonado, o desagrado de Deus estará sobre aquele que o usa. Podemos então ver por aqui o que Deus estava a falar em 1848 acerca do tabaco. O Espírito de Profecia já estava a alertar para esta reforma entre os adventistas que estavam a aderir a este remanescente. E o Espírito de Profecia estava a dar já os seus primeiros passos para essa grande reforma. Este é um ponto bem importante. E porquê? Porque a Bíblia não diz que não devemos fumar, que não devemos usar tabaco, mas, contudo, e tal como lemos no princípio que cada vez que eles liam as Sagradas Escrituras, eles viam com uma dimensão completamente espiritual. E então compreendiam que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e Deus deseja habitar no nosso corpo. Por isso é que eles começaram, através da mensagem de Deus, começaram a receber estas preciosíssimas verdades. E então formaram-se dois grupos. O que recebeu a mensagem de deixar de usar o tabaco, o café e o chá preto e mate, enquanto outros decidiram continuar nestas práticas prejudiciais à saúde. O mesmo está a ocorrer atualmente. Alguns de nós decidimos aceitar a reforma pró-saúde, enquanto que outros decidem seguir após os seus ídolos, tal como nos é dito aqui nesta passagem inspirada. O tabaco era considerado um ídolo, mas a visão de 1848 não termina aqui. Continua a dizer-nos a serva do Senhor: vi que Cristo terá uma igreja sem mancha ou ruga ou qualquer coisa assim para apresentar ao seu Pai. E glória a Deus por isto, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, em companhia do seu Filho Jesus Cristo, vai ter uma igreja sem mancha ou ruga. E vejamos o que nos continua a dizer o texto: quando nos conduzir pelos portões perolados da Nova Jerusalém. Depois de Jesus ter feito tanto por nós, estará alguém indeciso em negar-se a si próprio por causa desta erva imunda? Reparemos nesta tremenda pergunta. Depois de tanto realizar o nosso Senhor Jesus Cristo por nós, estava a dizer a mensageira do Senhor ao seu povo nesta primeira visão de 1848. Ela estava a dizer que não se dão porventura conta de quanto fez Deus por nós e que por nós e por amor a Ele nós não possamos deixar esta erva imunda que é o tabaco? E a resposta é sim. Diz-nos Efésios no capítulo 5 e nos versículos 26 e 27 que essa igreja colocará Deus em primeiro lugar. Mais propriamente o texto diz-nos o seguinte: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não tem mancha nem ruga. Essa igreja tem estado à espera do seu esposo, tem estado à espera do seu divino Salvador, e ao estar com o seu divino Salvador vai fazer tudo o que Deus lhe peça por meio da sua palavra. Ela continua a dizer-nos: temos de ser cristãos perfeitos, negar-nos a nós próprios durante todo o caminho, trilhar o caminho estreito e espinhoso que o nosso Jesus trilhou, e então, se formos finalmente vencedores, o céu, o doce céu, nos terá custado muito pouco. Estamos a dar-nos conta que, na realidade, ao fazermos isto, tem que ser por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos fazer por legalismo, mas sim por desejarmos agradar ao nosso divino Salvador. Esta é a maneira mais perfeita de mostrarmos a Deus quanto o amamos. Diz a palavra de Deus que esta é a única maneira.
Atualmente existem muitos que estão por trás de uma câmara e estão a afirmar que nós amamos a Deus, nós pregamos a Deus, nós cremos em Jesus Cristo. Mas estão eles a obedecer ao que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou por meio da sua palavra e dos seus testemunhos? Porque essa é a verdadeira manifestação do verdadeiro amor. Diz-nos o livro de Tiago, no capítulo 2, que tu crês que há um só Deus, fazes bem, mas também os demónios o creem e estremecem. Os demónios também creem, ou seja, os demónios também têm conhecimento. Os demónios também sabem o que é bom e o que é mau. Os demónios sabem diferenciar e conhecem bem a palavra de Deus. Mas sabem o que é que não tem Satanás nem os seus demónios? A Bíblia é bem clara e diz que eles ainda que tenham o conhecimento, ainda que tenham discernimento, ainda que conheçam as Escrituras, o que eles não têm é a obra nas suas vidas da palavra de Deus. Não nos enganemos em só termos conhecimento. Não nos enganemos em professarmos a que amamos a Deus. Não nos enganemos apenas em dizer quanto o amamos. Deus quer que nós vamos mais além. Deus procura que o nosso conhecimento, que a nossa sabedoria que Ele nos dá e a profissão que nós professamos vá acompanhada de obras dessa mesma palavra escrita. Por isso é que existe um remanescente que, tal como nos diz neste livro que estamos a ver aqui, que se chama Ellen White, Mulher de Visão, e agora aqui neste trecho, John Nevins Andrews e o pastor Tiago White, em 1856, na História Adventista Pioneira, dizem o seguinte: em 1856, havia uma série de adventistas guardadores do sábado, ainda atormentados com o uso do tabaco de uma forma ou de outra. No dia 7 de fevereiro, a Review publicou um artigo que incluía uma compilação de declarações de médicos sobre o uso do tabaco. Uma em abril, escrita por John Nevins Andrews, intitulado O uso do tabaco é pecado contra Deus. Suscitou o assunto. Num breve editorial, Tiago White, de forma indireta, expôs um bom número dos seus colegas membros da igreja. Perguntou àqueles que afirmavam ser demasiado pobres para pagar o jornal da igreja: vocês usam chá, café e tabaco? Ou seja, a pergunta era: vocês preferem gastar mais dinheiro em chá, em café e no tabaco do que em pagarem uma revista que lhes vai trazer a salvação para as vossas casas? Por isso diz-nos aqui. Então, em 1861, quando a questão da organização da igreja começou a cristalizar-se, surgiu a questão: como é que se consegue formar uma igreja para receber membros que usam chá, café, tabaco e usam saias com armações e alguns que não acreditam nas visões da irmã White? Damos-nos conta das perguntas que eles faziam. Como é que vamos receber na igreja pessoas que consomem chá, café, tabaco, usam saias com armações e todavia alguns que não creem nas visões da irmã White? Esta passagem também é muito bem aplicada para o nosso tempo. E porquê? Porque atualmente nas diferentes igrejas adventistas, na organização atual da Conferência Geral, batizam centenas e centenas de pessoas que se proclamam adventistas do sétimo dia, mas que a grande parte continuam a usar chá, café, algumas até tabaco, saias curtas e, para terminar, nem sequer creem no espírito de profecia. Contudo, autoproclamam-se o remanescente de Deus. Este não é o remanescente de Deus, porque o verdadeiro remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. Esse é o verdadeiro remanescente. Assim como naquele tempo havia um remanescente, estamos a falar de 1848, quando se deu a primeira visão em relação à saúde, havia um remanescente que, enquanto estava a chegar o dom de profecia, eles o estavam a ter em conta e a obedecer-lhe. Na Advent Review and Sabbath Herald, de 8 de novembro de 1870,
escreveu-se o seguinte ao falar-se do chá, do café e do tabaco. Foi há 22 anos, no presente outono, que as nossas mentes foram chamadas para os efeitos prejudiciais do tabaco, chá e café, através do testemunho da Sra. White. Deus abençoou maravilhosamente o esforço de nos afastarmos destas coisas para que, como denominação, possamos regozijar-nos na vitória, com muito poucas exceções, sobre estas perniciosas condescendências do apetite. Os meios que Deus empregou para introduzir e para levar avante esta reforma entre nós têm sido rebaixada e por alguns desprezada. E, no entanto, é uma dúvida para nós se todos os reformadores de saúde americanos juntos, ao lado do nosso povo, trouxeram uma reforma maior, mais crescente e permanente, em referência ao uso de tabaco, chá e café, do que aqui existe entre os adventistas do sétimo dia. Estamos a dar-nos conta, meus queridos irmãos, de como existia um remanescente em 1848, que começou a aceitar o dom de profecia e começou a fazer essa reforma nas suas vidas e começaram a viver nas suas vidas esse reavivamento e conduziu-a à conversão de milhares, quando a denominação era pura e santa, quando Deus todavia a estava a dirigir. Não como agora, porque agora diz o livro Eventos Finais que a voz da Conferência Geral não é mais a voz de Deus. Mas isto vamos constatar nos próximos temas, em como na atualidade veremos se a Conferência Geral, a organização atual, ou seja, a corporação atual, se ainda continua firme nesta mensagem. Vamos continuar a avançar nesta mesma revista. Tiago White escreveu sobre o Acordo da Campal de Kansas de 1870. Há um acordo geral em relação ao uso de tabaco, chá, café, carnes e também do vestuário. Mas atualmente ela não está preparada para tomar a posição extrema relativa ao sal, açúcar e leite. Se não houvesse outras razões para avançar cuidadosamente em referência a estas coisas de uso tão comum e abundante, há uma suficiente no facto de que as mentes de muitos não estão preparadas para receber os factos relativos a estas coisas. Mas se nós virmos aqui, já existia um acordo em 1870 em relação ao uso do tabaco, do chá, do café, das carnes e também em relação ao assunto do vestuário. Já existia este acordo. E sabes tu qual era este acordo? Esse acordo era que nenhum ministro na igreja, nesse tempo, poderia ser ministro se usasse tabaco, café, chá e se comia carne. E também se a sua vestimenta não tivesse de acordo com o que foi estabelecido por Deus. Esse era o acordo. Por isso, em muitas cartas, a mensageira do Senhor disse que Deus não aprova o ministério de nenhum líder na igreja que consuma estes artigos. E quais são eles? O tabaco, o chá, o café, as carnes e que também não se vista de acordo com a palavra de Deus. Este acordo não somos nós que estamos a falar. Este acordo encontra-se nos livros, nas revistas oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já nestes anos iniciais, meus irmãos. Este acordo encontra-se também no Espírito de Profecia. A quantos Deus neste momento, dentro e fora da corporação adventista, não estaria Deus a desqualificar pelo uso destes artigos que estão proibidos para o povo de Deus? Que são proibidos é um facto inegável. Isto não é uma invenção do homem. Foi o próprio Deus que deu estas ordens. Por isso é que muitos rejeitam o espírito de profecia, o dom de profecia, e rejeitam a profetisa, porque a profetisa fala diretamente sobre o pecado. Fala diretamente onde o remanescente está a errar.
e o chama para a reforma e para a reconversão. Mas a maioria, podemos dizer mesmo a esmagadora maioria, que é muito triste isto que estamos a dizer, meus irmãos, a esmagadora maioria não querem reformar-se. Vão existir alguns que, pela graça de Deus, tal como acabámos de ler, sim, se vão manter fiéis, santos e puros. Mas existem muitos, muitíssimos outros que não querem. E existem muitíssimos ministros dentro e fora da corporação adventista, muitos até em grupos de sustento próprio, que todavia estão usando estes artigos proibidos, quando em 1870 já existia este acordo de que nenhum ministro dentro da igreja, quer se chame pastor, missionário, ancião de igreja, diretor de diáconos, diretora de diaconisas, diretora de dorcas, diretora da escola sabatina, diretor de jovens, o que queiramos chamar, em 1870, qualquer ministro ou oficial de igreja que estivesse a usar estes artigos proibidos por Deus não estava qualificado para dirigir uma igreja, não estava capacitado de acordo com o espírito de profecia e não podia ser empregado ou funcionário na igreja, nem sequer podia dar aulas em nenhuma instituição da igreja, porque para dar aulas ou fazerem parte do ministério ou terem cargos de oficiais de igreja, tinham que estar a cumprir a palavra de Deus. Oh, meus queridos irmãos, e quantos hoje que estão a dirigir o povo estão a consumir estes artigos proibidos? Sabem o que é mais triste ainda? É que a igreja sabe que os seus ministros estão em desacordo com o espírito de profecia. E todavia, mesmo assim, o povo vê nestes ministros como sendo a voz de Deus. Não sabem que os estão a dirigir os estão a conduzir ao precipício, os estão a conduzir onde o próprio diabo os quer levar. Diz a palavra do Senhor, e é bem clara, que pelos seus frutos os conhecereis. Por isso o Senhor diz-nos para darmos uma mensagem de alento, e isto encontramos novamente na Review and Herald, ou Advent Review and Sabbath Herald, de 8 de novembro de 1870. E diz-nos o pastor Tiago White o seguinte: quando tínhamos obtido uma boa vitória sobre estas coisas, e quando o Senhor viu que podíamos suportá-las, foi dada luz relativa à alimentação e ao vestuário. Damos-nos conta de como é Deus, meus queridos irmãos e meus queridos amigos. Deus envia mais luz para o seu povo remanescente para que continue a alcançar o caráter que Deus quer que o seu povo tenha. Por isso diz-nos aqui que quando obtemos uma boa vitória sobre estas coisas, foi dada luz relativa à alimentação e ao vestuário. E porquê é que foi dada esta luz? Porque estávamos a viver de acordo com a primeira luz recebida. Por isso, em 1854, Deus decide enviar esta segunda visão à sua serva. Deus decide enviar à sua profetisa. Deus decidiu enviar mais luz, decidiu enviar outra visão. E esta outra visão, vamos nós constatar que estava relacionada com o desasseio no povo adventista do sétimo dia. Estava relacionada com a necessidade de controlar o apetite dentro do povo adventista em 1854. Por isso Deus, como viu que em 1848 havia alguns que se estavam a esforçar e estavam a alcançar a vitória sobre o café, sobre o chá e sobre o tabaco, então agora Deus diz-lhes que na sua misericórdia eu vou enviar-lhes mais esta luz para que continuem a reformar, para que os seus corpos se tornem cada vez mais um santuário para mim. Vou enviar as minhas mensagens por amor a eles, por amor a estes que têm fome e sede da palavra de Deus, por amor àqueles que têm desejo de obedecerem a cada palavra que sai da minha boca. E por isso é que Deus enviou esta segunda visão. Nesta segunda visão, Deus também envia informações sobre alimentos refinados, alimentos substanciosos e alimentos integrais. Vejamos agora os itens aqui apresentados nesta segunda visão em mais pormenor. Há desasseio no povo adventista do sétimo dia.
No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 273 e 274, diz-nos o seguinte a serva do Senhor: Então eu vi uma falta de asseio entre os observadores do sábado. Vi que Deus estava purificando para si mesmo um povo peculiar. Ele deseja ter um povo limpo e santo no qual possa deleitar-se. Vi que o arraial precisava ser purificado. Do contrário, Deus passaria por ele e veria a impureza de Israel e não sairia com os seus exércitos para a batalha. Afastar-se-ia deles com desagrado e nossos inimigos triunfariam sobre nós e seríamos deixados em fraqueza, ignomínia e desonra. Vi que Deus não reconheceria uma pessoa desleixada e desasseada como cristã. E está aqui a falar-se do vestuário. Seu desagrado incide sobre tais indivíduos. E agora vai falar sobre o corpo. Nossa alma, corpo e espírito devem ser apresentados como irrepreensíveis por Jesus a seu Pai. E a menos que sejamos pessoalmente asseados e puros, não podemos ser apresentados como irrepreensíveis a Deus. Vi que as casas dos santos devem ser mantidas em ordem e asseadas, livres de pó e sujeira e de toda imundícia. Vi que a casa de Deus fora profanada pelo desleixo dos pais com seus filhos e pela desórdia e imundícia existentes ali. Vi que essas coisas devem receber uma repreensão aberta e se não houver imediata modificação em alguns que professam a verdade nessas coisas, eles devem ser postos para fora do arraial. Estamos a dar-nos conta, meus irmãos, de como Deus agora ordena nesta visão que deve existir uma reforma no vestuário? Um adventista do sétimo dia genuíno, verdadeiro, observador de todos os 10 mandamentos, que tenha a sua casa suja, imunda, não é digno, tal como não é digno aqui, de fazer parte do remanescente fiel de Deus. Cada adventista genuíno e verdadeiro vai morar num corpo limpo, vai morar numa casa limpa, vai ter as suas habitações saudáveis e limpas. Não pode viver e estar a dormir e a levantar-se e a sentar-se numa casa suja e imunda. Nem tampouco pode estar a dormir num quarto onde há a sujidade e imundícia. Por isso, agora Deus decide mandar esta segunda visão por amor àqueles que estão a avançar passo a passo na verdade. Por isso, ela disse que Deus está a preparar um povo distinto e peculiar. E falamos de limpeza ao falarmos também da reforma para a saúde. Ela disse: quantos adventistas vi que vivem na imundície e que Deus está a preparar um povo distinto e peculiar. E vamos falar da limpeza e temos que falar também da reforma, juntamente com a reforma da limpeza, falarmos da reforma para a saúde porque estão interligadas. Ela disse: quantos adventistas vi que vivem na imundície e na sujidade. Atualmente, quantos adventistas observadores do sábado estão transgredindo as leis da higiene? Por isso, como verdadeiro adventista genuíno, mesmo que seja pobre e humilde, mesmo que a nossa casinha seja simples e humilde, isso não nos dá o direito de vivermos na imundície e na sujidade. Podemos viver de forma humilde e simples, mas nas nossas casas têm que estar limpas e ordenadas. Abrir as nossas janelas pela manhã para que entre o ar fresco e também a luz solar. E tal como nos diz também o Espírito de Profecia, durante a noite, abrir um pouco da janela para entrar um ar fresco e o ar, com as impurezas que se vai tendo da respiração, acabe por sair. Durante o dia, devemos abrir as cortinas para que o sol penetre. A serva do Senhor deixou-nos muitos conselhos através do seu dom de profecia sobre a reforma para a saúde, onde está incluída a higiene tanto do corpo como também do lar. Vamos agora ao segundo item. Necessitam controlar o apetite. Então eu vi que o apetite precisa ser negado,
que não devem ser preparados alimentos muito substanciosos, e aquilo que é gasto com o apetite deve ser posto na tesouraria de Deus. Seria útil ali, e os que negaram a si mesmos ajuntariam um tesouro no céu. Vi que Deus estava purificando o seu povo. O orgulho e os ídolos precisam ser abandonados. Vi que alimentos muito substanciosos estavam destruindo a saúde do corpo, arruinando constituições físicas, destruindo mentes e eram um grande desperdício de meios. E temos agora aqui o terceiro item: alimentos refinados, alimentos substanciosos, alimentos integrais. Vi que muitos entre o remanescente eram doentios, os quais se tornaram assim pela condescendência com o apetite. Se queremos ter boa saúde, precisamos ter especial cuidado da saúde que Deus nos concedeu. Negar o apetite malsão. E existem muitos que acham que pelo facto de deixar de comer alimentos animais, já estão a fazer uma reforma completa no regime alimentar. Mas isso é um total engano, meus irmãos. Vejam o que é que nos continua a dizer aqui o texto. Comer menos alimentos refinados. Ingerir alimentos integrais isentos de gordura. Então, quando vos assentais à mesa para comer, podeis pedir sinceramente a bênção de Deus sobre o alimento e obter força de alimentos integrais e saudáveis. Deus terá prazer em abençoá-los generosamente e eles serão um benefício para quem os ingere. Então, meus queridos irmãos, quando apresentamos na nossa mesa pratos com cereais refinados, como por exemplo arroz branco, pão branco, massas ou macarrão com farinhas refinadas e regados com gordura, estamos nós a viver de acordo com aquilo que nos foi dado? Claro que não. Por isso, se ainda temos estes maus hábitos de usar alimentos refinados e não integrais, alimentos substanciosos, peçamos ajuda do alto para que façamos também esta mudança na nossa dieta. Por aqui também vemos como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus manda ao seu remanescente o conhecimento para poder fazer parte desses eleitos que irão ver em glória a majestade do Filho de Deus. Graças a Deus porque o Espírito de Profecia diz que vai haver um remanescente e esse remanescente vai estar a viver e a praticar a reforma para a saúde. Então já podemos ver que, tal como no Jardim do Éden existiam coisas que eram permitidas para comer, também existiram coisas que estavam proibidas para se comer. Nos tempos de Noé existiam coisas que eram permitidas para se comer, mas também haviam coisas que estavam proibidas para se comer. Assim também, da mesma forma, no nosso tempo, existem coisas que são permitidas para nós comermos, mas existem outras que estão proibidas. E continua a dizer-nos a mensageira do Senhor o seguinte: vi que devemos orar como Salomão o fez. Dá-me o pão que me foi necessário. Provérbios 38. E, ao fazer a oração, agir de acordo com ela, obtendo alimentos que sejam simples e essenciais à saúde, isentos de gordura. Tais alimentos serão convenientes para vós. Há alguns observadores do sábado que fazem do estômago um Deus. Eles desperdiçam os seus recursos na obtenção de alimentos muito substanciosos. Ou seja, alimentos pesados, gordurosos, carregados de açúcar. É isso que a irmã White aqui nos está a querer dizer com alimentos muito substanciosos. Vi que tais pessoas, se chegarem a ser salvas, saberão o que é premente necessidade, a menos que controlem seu apetite e comam para a glória de Deus. Há bem poucos que comem para a glória de Deus. E vejamos agora a reclamação do Espírito de Profecia. Como podem os que têm bolos e massas cheios de gordura pedir a bênção de Deus sobre isso
e comer então com o olhar voltando unicamente para a glória de Deus. É-nos ordenado fazer tudo para a glória de Deus. Devemos comer e beber para a sua glória. Ao usarmos esta passagem, poderíamos dizer também: como podemos comer certos alimentos que Deus proibiu e pedir que Deus os abençoe? Seria uma contradição, meus irmãos, pedirmos a Deus que Ele abençoe algo que Ele mesmo proibiu. Tenho visto entre o professo povo de Deus muitas destas situações. As suas mesas estão cheias de carnes, de alimentos substanciosos carregados de gordura, carregados de açúcar, imensas variedades de alimentos numa mesma refeição, a fim de embutar os sentidos. E depois, como se nada passasse, têm o desplante de pedir ao Deus Criador dos céus e da terra que abençoe aquela mesa repleta de artigos que irá satisfazer a sua glutonaria. Que contrassenso, meus irmãos! Que blasfémia é essa oração aos olhos de Deus! Meus queridos irmãos e amigos, sei que esta mensagem e várias outras que temos vindo a apresentar não são minimamente populares entre o professo povo de Deus. E por isso estamos conscientes de que são poucos, mesmo muito poucos, aqueles que nos escutam semanalmente. Mas não estamos aqui para procurar audiência, para procurar popularidade, para procurar polémica. Estamos aqui porque estas mensagens tiveram um tremendo impacto nas nossas vidas. E como tal não nos podemos calar. Temos que transmitir esta luz que veio até nós, a todos os nossos irmãos e amigos, que também pretendem fazer parte do povo remanescente de Deus, que vive de toda a palavra que sai da sua boca. Esta é uma mensagem importantíssima para o nosso tempo. Esta mensagem é uma mensagem de vida ou de morte. É uma mensagem de verdade presente. Enquanto que muitos estão focados nas coisas do mundo, o remanescente fiel de Deus está focado na sua palavra e nos testemunhos. O remanescente está focado em obedecer à palavra escrita de Deus. O remanescente está a lutar e a esforçar-se com a ajuda de Deus para fazer a sua vontade e para que possa ser escrito deles nos registros do céu que fazem a vontade de Deus e estão irrepreensíveis perante o trono do Cordeiro. É por isso que neste estudo, esta mensagem, é para que busquemos esse revivamento e essa reforma e para que, tal como nos diz esta passagem, para que oremos mais, para que peçamos a Deus mais, para que nas nossas orações Deus nos ajude a vencer os nossos apetites herdados e cultivados. E podemos nós ver aqui que ao longo de todo o adventismo historicista tem havido irmãos, tem havido pioneiros que venceram os apetites herdados e cultivados. Eles os venceram. Nós também os podemos vencer. Por isso te faço o convite, querido irmão e querido amigo. Não rejeitemos mais os conselhos de Deus. É tempo de voltarmos e abraçar com muito amor o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Esta mensagem que Deus nos deu está já no final do seu tempo de graça, onde Deus está prestes a terminar a sua obra no lugar santíssimo e vir a esta terra pelo seu povo que esteja pronto para a transladação ao céu. Alguns, aliás, se não muitos, como em cada geração, rejeitarão esta mensagem. A grande maioria, como em cada geração, colocar-se-ão ao lado de Satanás, do lado dos ímpios, mas essa é a sua própria escolha. Estou a falar-te a ti que no teu coração, no teu pensamento tens o desejo de obedecer a Deus, a ti que estás a lutar por fazer parte daqueles que querem fazer a vontade de Deus, a ti que não conheces também esta mensagem. Deus está a fazer-te o convite para que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E de igual forma, a ti que hoje talvez estejas renitente, talvez estejas a batalhar com a palavra de Deus e com o espírito de profecia, a ti, Deus te está a fazer o chamado. Existe uma passagem no livro Spalding and Megan Collection onde está escrito o seguinte: guardareis diligentemente os mandamentos do Senhor vosso Deus. Todos aqueles que transgridem as leis da saúde serão certamente visitados com o desagrado de Deus. Oh,
Quanto do Espírito Santo poderemos ter dia após dia se caminharmos circunspectamente, negando-nos a nós mesmos e praticando as virtudes do caráter de Cristo? Cada dia que passa, cada cristão está a formar o seu caráter. Cada dia se está a registar nos registros do céu o que é que nós estamos a buscar. Por isso fazemos-te o convite para que busquemos ao nosso Senhor Jesus Cristo agora, que todavia ainda pode ser achado. Vamos continuar ainda com mais 2 estudos sobre a reforma pró-saúde no movimento adventista. No nosso próximo estudo, vamos continuar a reforma pró-saúde no movimento adventista, mas a parte 2. Disponibilizamos também todos estes slides deste nosso estudo em PDF, mas basta pedirem-nos através dos nossos contactos que deixamos ficar no final do estudo, deste estudo. Mais uma vez agradecemos a todos por terem tomado o vosso tempo para juntos podermos ter estudado a Palavra de Deus sobre este assunto tão importante. Que Deus vos abençoe e até ao nosso próximo estudo.